Boa noite, meus queridos. Nós estaremos enviando para vocês agora uma mensagem que eu com certeza eu tenho plena convicção no meu coração que há de abençoar a tua vida. Mas antes de compartilharmos, eu gostaria de fazer uma oração com vocês e entoar um cântico. Feche os seus olhos se você puder. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, Senhor das nossas vidas, autor e consumador da nossa fé, eu peço a Ti nessa hora, Deus, que Tu possas contemplar cada vida que está ouvindo, assistindo essa mensagem, em seus lares, trabalho, não importa onde, que a graça do Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e torna-nos sensíveis, Pai, do que o Senhor tem para fazer a nossa vida. Abra os meus olhos, Jesus, quero ver-te, desejo tocar-te, dizer que eu te amo. Abra os ouvidos meus, Jesus, quero ver-te. Oh, abra os meus olhos, Jesus, quero ver-te. Se você tiver a sua Bíblia, pegue comigo agora e abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1 do Evangelho de João nos traz uma palavra bastante interessante para a nossa reflexão. Se você já tiver sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, se não tiver, me ouça. Diz assim a palavra de Deus: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. E perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Glória a Deus. A palavra de Deus nos narra a história de um homem que era cego de nascença. E a palavra de Deus nos fala que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, começaram a questionar entre si a razão que levou aquele homem a se tornar um homem cego. E é bastante interessante porque, em regra, nós temos a tendência de querer justificar as coisas que estão acontecendo, talvez culpando as outras pessoas que estão ao nosso derredor. Às vezes a culpa é do pai, do governo, do político, né? Por exemplo, essa situação da pandemia, alguns vão culpar os chineses, outros vão falar que é uma conspiração dos governos, outros vão dizer que a culpa está nos morcegos. Então você pode culpar o papagaio, o cachorro, pelos conflitos do seu lar, culpar a sua esposa, mas a grande verdade é que, independente de qual seja a origem ou a causa dos conflitos, dos problemas ou das dificuldades, comece a olhar na perspectiva de Deus, de que grandes oportunidades podem surgir para o manifestar e o agir de Deus na sua vida, independente de qual seja a origem dessa dificuldade. Não importava qual era o problema, ou a origem daquele problema.
Começaram a perguntar, quem pecou? E aí Jesus Cristo disse, não importa quem pecou. O que é mais relevante é que o poder de Deus pode se manifestar nessa circunstância. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo então cospe sobre a terra e ele mistura a saliva com o lodo e coloca nos olhos daquele homem. E é muito interessante porque Jesus cura aquele homem de uma forma um tanto quanto inusitada. Porque em regra nós queremos ver o agir de Deus na nossa vida, mas queremos vê-lo de uma maneira um tanto quanto sofisticada, né? Nós queremos ver o agir de Deus de uma maneira bonita, em que a gente possa filmar, postar na internet, mas vocês viram que a cura de Jesus Cristo foi, do ponto de vista humano, uma coisa até nojenta, porque o cuspe de Jesus era cuspe mesmo. Jesus Cristo era homem como nós, então aquilo que Jesus Cristo fez foi um ato um tanto quanto estranho, que talvez gerou até questionamento daqueles que estavam à sua volta. Isso para a gente entender que quando Deus quer agir na nossa vida, muitas vezes Ele age dentro de circunstâncias que não são as mais agradáveis. Naamã, por exemplo, não queria mergulhar no Rio Jordão porque dizia que era um rio sujo, ele queria uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais interessante, um rio, uma água mais límpida, e Jesus Cristo cura aquele homem nas águas do Rio Jordão. Muitas vezes Jesus Cristo faz isso na nossa vida para nos levar exatamente no ponto certo, para que nós entendamos que dentro daquilo que é normal, talvez no cotidiano, dentro daquilo que às vezes nós estamos vivendo, que não nos agrada muito, o mover de Deus pode se manifestar, e Deus pode se manifestar na tua vida, independente da situação que você se encontra, por mais suja que possa parecer. Jesus Cristo coloca então lodo nos olhos daquele homem e manda que ele vá até o tanque de Siloé para lavar seus olhos. E aquele homem é levado ao tanque de Siloé porque ele era um cego, e diante do tanque ele vai lavar seus olhos. Aquele tanque era um tanque comum em Israel, um tanque espelhado, e a primeira coisa que a pessoa faz quando ela se lavava naquele tanque era contemplar a si próprio. Aquele homem era cego e não podia enxergar-se, mas ele vai lavar naquele tanque. Logicamente, a primeira coisa que aquele homem vai enxergar, assim que os seus olhos se abrirem, era a si próprio. Eu conversava com meu sobrinho Elias essa semana, e ele então dizia para mim sobre o evangelho de hoje, o cristianismo de hoje, que tem se tornado um cristianismo antropocêntrico. Jesus Cristo não é mais o centro do cristianismo ou do evangelho que é pregado. O evangelho que é pregado faz com que o homem passe a ser o centro do universo, o homem é a pessoa mais preponderante, mais interessante, tudo em função do homem. Mas diz aquele cântico, que nunca foi sobre mim, tudo é por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí, quando nós temos um contato real com Deus, eu dizia então para o meu sobrinho, quando nós temos um contato real com o Senhor, nós nos deparamos com duas revelações, com duas coisas muito interessantes. Primeiro, a revelação acerca de Deus, da grandeza e do poder daquele que é sobre tudo e sobre todos. E quando aquele homem ele é tocado por Jesus, a primeira percepção que ele tem é que alguém poderoso tocou sua vida, porque a partir daí ele estaria enxergando. Mas a segunda percepção que nós temos é acerca de nós mesmos. E aquele homem enxergava a si próprio. Quando nós somos lavados pela palavra de Deus, nós então temos a revelação de quem nós somos e entendemos que nós somos insignificantes sem a grandeza de Deus na nossa vida. Nós não somos nada, a nossa pequenez se torna relevante diante do poder e da majestade do nosso Deus. Portanto, meus queridos, eu quero te convidar hoje, lave os seus olhos na palavra de Deus. Lave os seus olhos nesse tanque, no tanque de Siloé. Siloé que significa o enviado. Hoje você está sendo enviado para a palavra de Deus, para que você seja tocado, curado nos seus olhos da fé, nos olhos do seu coração, para que você possa enxergar além das circunstâncias. Hoje nós temos vivenciado um momento em que as nossas mentes, os nossos corações se encontram entenebrecidos, obscurecidos por tantos problemas, pessoas com medo, pessoas com traumas, pessoas com decepção, pessoas com depressão, mas o Senhor te convida hoje a abrir os seus olhos, a abrir seu coração. A palavra de Deus nos diz no livro de Joel que os velhos sonharão e os jovens terão visão. Então Deus quer te dar sonhos, Deus quer te dar visão, Deus quer te dar uma nova perspectiva de vida. A palavra de Deus diz que aquele homem então retorna. E aí as pessoas que já o conheciam começam a perguntar:
primeiro questionamento foi acerca da cura daquele homem, por que ele estava com aquele problema, o questionamento dos discípulos. Agora o questionamento dos outros era, quem era aquele homem? Aquele homem não era aquele que eles conheciam desde a infância, que era cego de nascença? Alguns falavam outros diziam não, ele parece com ele, mas não é. Porque ninguém gosta de afirmar que uma coisa transformou tão grandiosamente, a gente não consegue perceber, às vezes, uma mudança tão significativa, né, e a gente achar que aquilo pode ser real, porque é o sobrenatural se manifestando. E quando Jesus Cristo ele move e toca na nossa vida, é tão notório que as pessoas vão perceber que algo mudou de uma forma tão significativa que alguns não conseguirão sequer acreditar. Mas se você teve uma experiência com Deus, a sua vida de fato tem que ter sido mudada. E se você não teve essa experiência, Jesus te convida hoje, abra os seus olhos, tenha essa experiência, e as pessoas vão de compartilhar e de testemunhar de que o poder de Deus na sua vida te mudou, te transformou e te fez alguém realmente, extremamente melhor do que você era. A palavra de Deus diz que aquele homem então se revela e fala, sou eu mesmo. E como que aconteceu? Um homem que eu não conhecia fez lodo, cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos meus olhos e me mandou ao tanque de Siloé. E eu fui, lavei meus olhos e eu sei que eu estou vendo. Muitas vezes as pessoas não conhecem Jesus o suficiente. E às vezes, mesmo sem conhecer, decidem a tomar a decisão de fazer e obedecer o que Jesus falou. E Jesus te convida hoje a fazer isso e a tomar uma decisão por Ele. Talvez você já conhece Jesus, já tenha andado com Ele, mas a sua fé tem se esvaído, as suas expectativas têm esvaído. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Hoje o Senhor te chama a tomar uma decisão por Ele, a se aproximar dEle, a enxergá-lo e a enxergar-se. E a passar a partir daí a vislumbrar novas possibilidades diante das dificuldades que tem afligido o seu coração nesse dia. O Senhor te chama hoje para abrir seus olhos e para enxergar, para abrir seus olhos para ouvir e para abrir seus olhos para ver, abrir seus ouvidos para ouvir e abrir seus olhos para ver o que Deus tem planejado para a tua vida. A despeito do que o mundo proclama, a despeito do que tudo está acontecendo, Deus te chama a ter esperança hoje. Eu quero te chamar então, para a gente adorar a Deus mais uma vez com um trechinho desse cântico que eu quero orar por você, orar por tua vida e pedir para Deus abrir os teus olhos, os nossos olhos, para que possamos ver a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Senhor Jesus, toca agora os ouvidos dos meus irmãos, para que possam ouvir tua palavra, e consequência disso gera fé em cada um. Toca, Senhor, os olhos desse meu querido. Toca, Senhor, agora. Talvez a esperança se foi, se esvaiu. Ó Deus, talvez, ó Deus, teu servo já não tenha conseguido mais sonhar. Mas agora eu clamo a Ti. Move nessa vida com o Teu poder e com Tua graça. Ó Deus Todo-Poderoso, porque o que o Senhor tem para nós é infinitamente maior do que tudo quanto temos vivido até então. Abra os nossos olhos, Deus. Oh, glória. Bendito é o Senhor. Cremos nisso, Pai. Abra os ouvidos meus. Jesus, quero ouvir-te. Oh, abra os meus olhos. Jesus, quero ver-te. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. O poder de Deus seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida, nesta hora, em nome de Jesus. Amém.